Então, bom dia a todos. A gente vai apresentar. Só uma coisa, está aparecendo, não é certo? Tá. Então, a gente vai apresentar hoje um caso sobre prótese total do quadril adolescente, um caso que eu tratei em conjunto com a Pátia, da pediatra Escolavo da Coluna. Então, vai ser legal eles poderem comentar também um pouco sobre o caso no final. Então, a gente tem um paciente que atualmente está com 17 anos, ele tem um antecedente pessoal importante, um déficit intelectual bem razoável, assim, com uma dificuldade de aprendizado, de comunicação. E ele tem história prévia. Em 2015, quando na época ele tinha 11 anos, ele teve uma piotrite quadril direito, foi tratado em outro serviço, na verdade, inclusive o menino é de Natal, ele tinha 11 anos na época, precisou fazer múltiplas cirurgias. Segundo a mãe, ela acha que foram 5 cirurgias de limpeza, com bastante tempo de antibiótico, até ter uma melhora. E em 2018, na época ele tinha 14 anos, ele procurou a Paty. Na época ele tinha uma dificuldade muito grande de deambulação, com muita dor, diferença de comprimento muito grande dos membros, e a Paty fez uma episodese do fêmur distal esquerdo, do contralateral, e uma tenotomia de adutores à direita para tentar ganhar um pouquinho de mobilidade. E agora que ele está com 17 anos, 2021, que ele procurou a gente, ele tem uma dor bem importante no quadril direito, com uso inclusive de opioides, e ele já, desde aquela época da cirurgia, né, ele anda meio mal, anda com dores, mas uma dificuldade mais ainda para deambulação. Esse aqui é o raio-x atual dele, então vocês podem ver uma destruição completa da articulação do quadril direito, a cabeça do fêmur foi embora, um fêmur deformado, um acetábulo bastante deformado, também um pouco displásico, com uma báscula de bacia importante, que a gente vai ver no próximo slide. Essa báscula de bacia vem de uma escoliose bem grave, que ele tem também, com ângulo de Cobb atual de 70 graus. Ali vocês podem ver no panorâmico também, ele usa uma compensação atual de 6 centímetros para conseguir andar, e vocês podem ver a episodese no fêmur distal esquerdo. Então, para a gente começar a pensar o que fazer, a primeira dúvida aqui principal é operar ou não operar, né? Se a gente vai seguir nesse tratamento conservador ou vai deixar o paciente dessa maneira. Isso aqui foi uma dúvida que, na verdade, a gente já pensou, que tanto o quadril quanto a coluna seriam cirúrgicos. A gente pode discutir quais são as cirurgias, mas provavelmente cirúrgicos. E a principal dúvida é o que operar primeiro, né? Discutindo com o Olavo, discutindo com a Patrícia, e com todas as pessoas que eu já mostrei esse caso, inclusive eu, a gente acha que o primeiro a ser operado seria a coluna, né? A gente sabe que muito provavelmente, se a gente fizer uma artrodese dessa coluna para corrigir a escoliose, muito provavelmente o paciente vai acabar mudando a posição da pelve, então seria importante a gente já saber isso para não ter nenhum tipo de instabilidade. Só que a gente teve uma questão. A mãe do paciente estava extremamente decidida a operar o quadril primeiro. Ela tinha visto uma opinião com outro colega primeiro, dizendo que a escoliose era secundária ao quadril, então que ele deveria operar o quadril primeiro. E apesar de eu falar, a Patrícia falar, o Olavo falar para a mãe que ele deveria operar a coluna primeiro, a mãe estava decidida a operar o quadril. Então fica aquela questão assim, a gente se nega a fazer uma cirurgia que a gente acha que seria melhor fazer o quadril, ou fazer a coluna, desculpa, ou a gente segue sabendo que também tem alguns riscos diferentes. E foi o que a gente optou fazer. A gente optou fazer primeiro a prótese do quadril dele e do quadril, explicando para a mãe que o ideal seria fazer a coluna primeiro, e depois no final eu vou deixar o Olavo comentar sobre a questão da coluna. Então, pensando nos problemas dessa prótese de quadril, né? A gente tem uma série de problemas, acho que além dos que eu estou listando aqui, mas eu vou falar dos principais. E o primeiro, o que mais me assusta, é o risco de instabilidade. Tanto que é um paciente com déficit intelectual, então que não vai colaborar muito no pós-operatório. É um paciente que tem uma báscula de bacia importante, então muito provavelmente esse componente tem uma tendência a ficar vertical, que aumenta o risco de instabilidade. Uma coluna ruim, que muito provavelmente depois vai ser artrodesada, então a gente sabe que a artrodese de coluna é um fator de risco para a luxação do quadril. Então, para tentar melhorar um pouco o risco de instabilidade, a gente estava planejando fazer uma prótese dupla mobilidade. A gente já trouxe a prótese dupla mobilidade em algumas outras reuniões antes. Basicamente, a gente tem uma cabeça normal de uma prótese que vai articular com uma cabeça de polietileno grande, e essa cabeça de polietileno vai articular na taça acetabular, criando duas mobilidades. É quase como se fosse uma bipolar, que é uma total, na verdade, para diminuir o risco de instabilidade. Só que aqui a gente tem um problema. A grande maioria das próteses de dupla mobilidade não tem parafuso, são próteses que só confiam no press fit. O que num caso como esse, que muito provavelmente teria um acetábulo não tão bom, poderia ser um problema. Então a gente teve que optar. No mercado do Brasil só tem uma prótese que tem dupla mobilidade e tem parafuso. O segundo problema é o tamanho dos implantes. Então, se vocês olharem aqui, essa linha branca aqui é uma moeda. A gente tem tido, hoje em dia é muito difícil fazer template com as transparências tradicionais que a gente está acostumado, porque todos os raios-x são digitais, então a gente usa um marcador metálico, aqui é uma moeda de R$ 1, e a partir daí a gente usa um software para fazer o planejamento cirúrgico. Essa aqui é a imagem do PicMed, que é um software que a Sociedade Brasileira de Quadril dispõe para a gente. Então aqui é uma taça
46 dessa empresa que tem a dupla mobilidade, o que parecia um pouco de falta de cobertura aqui, não tão grave, inclusive para a cirurgia, a gente estava planejando ter cunhas na sala, provavelmente não precisaria, mas se precisasse de um reforço para o teto. Só que a menor haste femoral que essa empresa disponibiliza parecia ser gigantesca para esse menino. Então, para poder planejar melhor, o que a gente fez? A gente pediu uma tomografia desse paciente, e a partir da tomografia a gente fez uma reconstrução 3D, uma impressão 3D da impressão do paciente. Isso aqui eu tive uma ajuda do pessoal da Fixit, que é uma empresa de órteses 3D, de impressão 3D, mas que também está começando a fazer planejamento cirúrgico. A partir da toma, então, a gente tem uma reconstrução do quadril do menino, que a gente pode fazer tanto o quadril inteiro, né, o fêmur e o acetábulo, quanto separar o acetábulo e separar o fêmur. Com isso a gente consegue estudar muito melhor a deformidade que ele tem, entender onde estão as falhas para a gente poder se programar para a cirurgia. E com a impressão, a gente pode, inclusive, fazer uma cirurgia no próprio modelo de plástico. Então, aqui eu levei lá na empresa, a gente pode fresar para ter certeza que vamos conseguir fazer o que a gente está planejando. E aqui eu testei uma taça 46, vocês veem que, inclusive, no próprio modelo de plástico, a gente conseguiu, mesmo com uma pequena falha de cobertura da taça, que vocês podem ver no vídeo ali da direita, obter um press fit adequado da taça, o que já me deu uma tranquilidade muito maior para saber que quando eu chegasse na cirurgia a gente ia conseguir fazer o que a gente estava planejando. O fêmur é mais difícil de operar o plástico, porque ele não consegue reproduzir bem o osso metafisário, né? Então eu tive que confiar que ia dar certo, mas aqui tem uma questão. Então, essa aqui, a haste A, é da empresa que tem essa dupla mobilidade com parafusos. Aqui uma haste displásica de uma outra empresa e aqui a menor haste dessa mesma empresa. Então, o que a gente fez nessa cirurgia que a gente planejou fazer era usar uma taça de uma empresa e uma haste de uma outra empresa, que não é uma coisa que a gente costuma fazer, mas para esse caso ele era tão atípico que foi mais fácil, né, o que a gente estava planejando. O alongamento, com certeza, era um problema desse paciente, né? Quando a gente faz essa cirurgia, a gente sabia que a gente ia alongar. Isso aumenta muito o risco de lesão ciática, dificuldade intraoperatória. A gente tinha planejado, estava inclusive com material para eventualmente fazer uma mastectomia de encurtamento. Eu vou mostrar para vocês depois que não foi necessário, mas a gente estava preparado para fazer isso. E por último, obviamente, uma sequela de pioartrite dá muito medo de uma infecção pós-operatória. O que a gente pôde fazer é pedir uma ressonância magnética pré-operatória para ver se teria algum sinal de coleção, de osteomielite, alguma coisa ativa que não tinha. Os exames laboratoriais prévios também estavam normais, os marcadores de infecção. A gente fez uma técnica como a gente faz com revisão, ou seja, coletamos uma série de culturas intraoperatórias, mantivemos o antibiótico até esse resultado das culturas, que foram todas negativas, e para tentar ajudar a cicatrização da ferida, usamos um curativo de pressão negativa. Então a cirurgia foi feita, é uma cirurgia recente, ela vai completar 3 semanas agora. A gente fez por via posterior, então fizemos exatamente o que a gente planejou. Uma dupla mobilidade da empresa A, e foi legal que foi exatamente o componente que a gente tinha planejado no plástico, ou seja, mostrou que o planejamento no plástico foi perfeito. A gente fez 2 cerclagens aqui na diáfise que foram profiláticas, para se tivesse alguma fratura, e aqui também já planejando um pouco, porque eu estava achando no começo que eu ia precisar fazer a osteotomia de encurtamento, que no final não foi necessária. A gente usou a haste de outra empresa, como eu falei para vocês, não precisou usar a haste displásica, a gente acabou usando a menor haste que eles têm desse tamanho, que tem a vantagem que tem esse colar. Esse colar ele apoia no cálcar e é mais uma segurança para a gente. Acabou tendo uma fraturinha aqui do cálcar, então essas 2 cerclagens são nessa fraturinha, mas foi pequena, não preocupou, não prejudicou a estabilidade. E, lógico, uma liberação de partes moles extensa, inclusive com uma tenotomia do psoas, porque o menino tinha uma deformidade em flexo. Aqui é a ferida dele dessa semana, com 2 semanas de pós-operatório, não tem nenhum sinal de infecção, está indo super bem. E aqui a gente tem um menino ainda na internação, já fazendo o treino de marcha com andador. Ele tinha, como eu falei, ele usava um calçado com 6 centímetros de compensação. Ele já diminuiu para uma compensação de 2,5 centímetros, ou seja, teve uma boa compensação dessa dismetria que ele tinha, mas infelizmente, sem nenhuma lesão neurológica. E nesse vídeo a gente pode ver o paciente já com 6 semanas de pós-operatório, conseguindo deambular domiciliarmente, já sem apoio do andador. É claro que é uma marcha claudicante, ainda tem algumas limitações, mas a família está muito satisfeita com o resultado que foi obtido. Então é isso, agora é um caso que tem uma série de coisas que eu acho que a gente pode discutir. Eu vou passar primeiro aqui para a Paty, para ela poder falar um pouquinho sobre a visão da parte da ortopedia pediátrica do caso. Paty, se quiser abrir o microfone aí, fica à vontade. Olá, bom dia a todos. Uma excelente apresentação, Leandro. É um caso definitivamente complexo, desafiador, né? A gente aprende que
que estudo e planejamento são fundamentais exatamente para o sucesso da execução. Você pode não colocar esse slide ainda, mas eu não vou comentar, obviamente, a questão técnica da artroplastia, vou fazer a minha colocação na posição do especialista em ortopedia pediátrica, que atua no cuidado de crianças e adolescentes, e nós ficamos muitas vezes na interface com a família e também com as outras especialidades. Então, esse adolescente ele já tinha uma condição de base de deficiência intelectual. E foi muito, muito impactante para a família essa pioartrite do quadril e as sequelas, que o levaram à limitação motor e à perda de independência. Então, ele adquiriu essa posição em adução fixa, né, que mesmo com a tenotomia e muita fisioterapia, ela evoluiu, né, dessa forma, da adução fixa, que foi limitando cada vez mais. E no final da adolescência, ele ainda evoluiu com escoliose. E, por fim, veio a pandemia, né? Então, ele ficou sem bastante assistência nesse período todo. Então, apesar das tentativas de aliviar os sinais e sintomas, né, mesmo porque ele ainda tinha o esqueleto imaturo, desde o início a gente já colocou em perspectiva todas as possibilidades para ele no futuro, né? Porque mesmo a família demandou isso. Não necessariamente indicando ou recomendando uma conduta específica, mas informando das opções de tratamento, porque a decisão final será sempre do paciente e da família, que então vai procurar o especialista a depender da opção. E essa família, desde muito tempo, já havia definido a artroplastia como uma solução para eles que seria ideal, porque eles priorizaram muito a mobilidade, né? Para eles foi essa perda de independência numa criança que já tinha um déficit intelectual, que não compreendia tanto essa situação, foi bastante crítica, né? Então, apesar dos adolescentes com doença terminal de quadril e incapacitante terem uma escolha difícil, a gente orienta e a decisão fica para a família, né? Então, eu acho que tem muita gente que deve estar perguntando, mas e a artrodese? Né? A artrodese não foi uma opção, a artroplastia não foi uma opção, então a gente sempre coloca tudo isso em evidência. E aí eu só trouxe um estudo aqui, acho que agora pode fixar nesse... É um estudo que foi publicado aqui no começo de 2016 e foi feito por um grupo, assim, importante, né? O John Callahan, que é célebre aqui, né? Então, eles fizeram acho que eu não consigo ver tudo, mas uma pesquisa que enviaram mais de 2.000 e-mails para ortopedistas pediátricos da POSNAC, né, que é a Sociedade Norte-Americana de Ortopedia Pediátrica, e a Sociedade de Quadril e Joelho, né? E mais ou menos 30% respondeu, então foi uma pesquisa de mais ou menos 700 membros, baseada numa premissa de que a doença terminal do quadril ainda não tem uma evidência clara que guia a opção terapêutica, né? As evidências que tem até tem um viés de escolha, então não existe uma evidência clara no que fazer. Então eles perguntaram a opinião desses especialistas e deram 4 situações clínicas, basicamente 4 adolescentes de 18 anos, sendo que o primeiro era do sexo masculino, com peso adequado, o segundo era um sexo feminino com peso adequado, o terceiro era um sexo masculino obeso, e o quarto caso era um sexo masculino de 18 anos também, mas assim, com tendência a ter um trabalho de muita carga na articulação. E a maioria dos cirurgiões indicou a TQ nas 2 primeiras situações, um pouco mais até para a mulher, mas foi indicado assim, acima de 85%, e a opinião ficou dividida nos casos de adolescentes com sobrepeso ou adolescentes que iam demandar muito do quadril, que tinham um trabalho físico muito grande. E aí tem uma outra questão que eles chegaram a perguntar algumas coisas sobre crenças, né? Se era importante na qualidade de vida a mobilidade, e isso correlacionado com a indicação, os que acharam que a juventude precisa ter a mobilidade para ter melhor qualidade de vida, tinham tendência a indicar mais o quadril. E também os mais antigos também tinham tendência a indicar mais o quadril. Mas é isso, acho que, assim, acho que existem as questões técnicas, né, que o Leandro colocou bastante, e acho que o Olavo vai falar, mas da minha parte, como ortopedista pediátrico, acho que essa colocação que eu tenho.
Legal, Tudo bem, Paty. Olavo. E Obrigado. aí, o que você nos fala? Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia, Leandro, bom dia, Paty. Em primeiro lugar, parabéns pela maestria na execução do caso e eu estendo aqui meus parabéns agora aos dois, tanto ao Leandro quanto à Paty, porque eu acho que mais até interessante do que a discussão técnica, que merece, claro, todas as suas considerações, essa discussão interdisciplinar e o planejamento meticuloso, né? Faz até dar um certo fala, pô, dá até orgulho, fala assim, pô, o Vini é meu amigo, o cara foi até uma empresa, ele fresou um modelo 3D, testou a prótese antes. Quantos de nós não fazemos uma cirurgia já, não, vamos tocar, vai dar certo, não. O cara teve o cuidado de ir até uma empresa, checar tudo isso, então realmente, assim, acho que chama atenção esse preparo meticuloso do caso e atenção a todos os detalhes. Com relação à coluna, normalmente quando a gente tem uma situação de escoliose, especialmente com obliquidade pélvica, que era esse caso, especialmente as obliquidades pélvicas acima de 15 graus, a gente pensa na necessidade de fazer uma fixação dessa escoliose quando tem indicação e associar essa fixação da coluna a uma artrodese da pelve. Então, fazer uma junção da coluna com pelve. E a grande questão aqui realmente era essa. Se essa obliquidade ela vinha da dissimetria do comprimento dos membros inferiores, ou se ela era um componente rotacional, um componente do quadro meio neuromuscular, um pouco agravado dessa escoliose. E por onde começar? Habitualmente se começa pela coluna, justamente porque você estabelece a pelve, você nivela a pelve e a partir daí o cirurgião que vai mexer no quadril, ele consegue ter uma referência do que é um plano, do que é o horizonte para essa pelve. Não é incomum a gente ver quadris que precisam de algum modo ser revisados após a cirurgia da coluna com a inclusão da pelve, por justamente haver uma mudança, pressão mais de um lado do outro. Outra coisa era observar a marcha dessa criança e ver realmente o quanto ela precisava da pelve para fazer esse deslocamento. Se o fato de fixar a pelve dela levaria a um comprometimento da marcha. Então, acho que as principais discussões técnicas aqui eram que essa escoliose ela é cirúrgica, mas seria, devemos ou não começar pela coluna ou pelo quadril, e se devemos ou não incluir a pelve. No nosso entendimento, a gente observou juntos, nós três observamos o adolescente andando, vimos que ele não precisava tanto da bacia assim para o deslocamento, e por todas as questões que o Leandro já discutiu com relação ao medo da família, às expectativas e aos desejos, optou-se pelo quadril. Eu acho que foi uma decisão acertada. Muito possivelmente essa abordagem da coluna provavelmente talvez nem requeira essa fixação da pelve. Então, eu acho que foi esse o racional.